Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knight e vamos falar da última grande notícia da Fórmula 1, confirmado aquilo que já estava sendo especulado há bastante tempo. Sérgio Pérez está fora da Red Bull, ele não vai pilotar pela equipe em 2025. Ainda não parece haver uma confirmação oficial de quem será o substituto dele, tudo indica que será o Liam Lawson, né? O Tsunoda, apesar de ter tentado vender o peixe dele, foi que ele se adaptou bem ao carro, né? Que o feedback dele foi fantástico. A Red Bull, como sempre, vai ignorar o pobre japonês. Não que eu acho que ele é um piloto a nível para Red Bull, né? Mas, de qualquer jeito, o Sérgio Pérez é aquele negócio. Esse ano, com certeza, foi o pior da carreira dele, né? Ele é um piloto que, assim, veio com a expectativa de reduzir a vantagem para o Verstappen que os outros dois antigos companheiros dele estavam sofrendo. Tanto o Albon quanto o Gasly tiveram momentos terríveis na Red Bull, né? Tipo, eu ouso dizer que eles não tiveram momentos bons. O Albon teve 2 pódios na Red Bull, né? Que foram naquela corrida de Mugello. E tem mais um, que agora não vou lembrar de cabeça onde foi o outro pódio do Albon. Mas, assim, são corridas ou que o Verstappen abandonava, e ou quando ele tava no pódio, ele tava tão atrás, né? Tipo assim, que é um negócio que assustava. Ele quase nunca andou no ritmo da frente, porque é aquele negócio. A Red Bull, desde 2019, já em 2018 indicava isso, apostou todas as fichas no Max e fez tudo para que ele sentisse o piloto mais confortável possível dentro do carro. Isso quer dizer um carro com a traseira extremamente solta e um carro muito arisco que só ele é capaz de controlar. Porque no final fica isso, porque o Gasly sai da Red Bull, volta a performar bem. O Gasly tinha marcado 60 pontos em 2019 na primeira metade da temporada e o Max 180, era um terço dos pontos. O Gasly tinha saído no Q1 acho que 4 vezes, o Gasly tinha levado volta em 4 corridas, então assim, era nesse nível que o Gasly estava sofrendo dentro da Red Bull. E na mesma temporada, ele voltou a andar bem na AlphaTauri, porque não era um carro daquele natureza arisca, né? O Alexander Albon, bom exemplo também, acho que teve menos da metade dos pontos do Verstappen em 2020, né? E assim, o Albon terminou atrás do próprio Sérgio Pérez com o carro da Racing Point. E a gente via, por exemplo, naquela corrida do Bahrein era nítido, né? Enquanto o Verstappen estava lá seguindo décimo a décimo o Lewis Hamilton, muito próximo disso, né? O Albon estava atrás do Pérez com a Racing Point. E era tipo 1 segundo mais lento por volta ou algo assim. Então era dificuldade. O carro realmente é feito para o Max. E a ideia é assim, os novatos não estão dando conta. Vamos atrás de um experiente, de um cara que foi o 4º colocado no último Mundial de Pilotos e está sem vaga para a próxima temporada. Foi o que a Red Bull fez. Deu certo? Assim, parcialmente. Não dá para dizer que foi um fracasso, porque sem o Pérez, tinha título do Verstappen em 2021? Dificilmente, porque se não é ele atrapalhando o Hamilton em Abu Dhabi, o Verstappen não teria condições de fazer o undercut, né, de colocar os pneus macios e evitar que o Hamilton também se defendesse dessa parada. Se não tivesse feito aquela defesa, o Verstappen, ele não, ou ele não poderia fazer a parada, ou o Hamilton também faria, e aí com pneus iguais não teria como ultrapassar. E assim, a gente também tem, por exemplo, o Grande Prêmio da Turquia, em que o Pérez se defendeu do Hamilton e impediu uma progressão extra dele no grid. Teve o Grande Prêmio do Azerbaijão, em que os dois também acabaram batalhando. E o Hamilton, a meu ver, comete muito erro por causa que ele não estava conseguindo ultrapassar o Pérez, né? Quando tem a primeira parada, o Hamilton é um dos primeiros, a Red Bull tinha mais ritmo, o Pérez volta à frente do Hamilton, o Hamilton não consegue passá-lo. Aí tem a batida do Verstappen, e a gente tem a relargada, e o Hamilton força na freada, diz que ele errou o botão, mas muito porque ele não estava conseguindo segurar o Pérez, a passar o Pérez. Então, ele viu ali a chance, forçou e jogou tudo fora. Então, assim, essa pressão que ele colocou no Hamilton, o Bottas nunca colocou no Verstappen. Toda vez que tinha uma batalha entre os dois, o Verstappen, assim, superava ele. Na Rússia, e olha que lá o Toto Wolff puniu de propósito o Bottas para que ele ajudasse a segurar ele atrás. E foi uma volta, o Verstappen jogou por dentro, passou nem para colocar o carro por dentro, que, a meu ver, dificultaria em 100% a ultrapassagem, né? Passar por fora naquela curva, né? Depois daquela reta oposta, mais ou menos reta, né? Meio uma curva, mas era basicamente impossível. E o Bottas nada fez. Nada fez. Isso é uma coisa que a gente fala, né? A postura do segundo piloto era fundamental, né? E o Pérez naquela temporada ele foi instável, né? Tipo, ele era um termômetro de acordo com o carro, né? Quando ele se sentia confortável, ele andava bem, né? Foi o que aconteceu no Azerbaijão, o ritmo dele era muito forte, mas tinha corridas que ele classificava mal, como aconteceu na Holanda. E assim, eu acho que o Pérez, né, ele tem a imagem muito manchada na Red Bull, porque ele nem fez todos os anos ruins. 2022 ele fez um baita ano. Se ele não é vice-campeão naquele ano, para mim o maior erro é da Red Bull, quando no GP do Brasil, eles não trocam
trocam os pneus dele na última parada, deixam ele com pneus médios, todo mundo de macio, e ele é superado facilmente pelos outros. E o próprio Verstappen não ajudou o Pérez ali na disputa pelo vice-campeonato, né? O Pérez, ele precisava das posições. Se o Verstappen acho que tivesse entregado tanto a posição na sprint como na corrida principal, seriam os 3 pontos que o Pérez teria para superar o Leclerc no Mundial de Pilotos. O Verstappen fez? Não fez, né? Tipo, a Red Bull não trabalhou pro Pérez, essa é a verdade. E para conseguir aquele vice-campeonato, isso quando o campeonato do Verstappen já estava decidido, né? E aí acontece assim, tem aquele ano bom, começa 2023 muito bem, tem a vitória na Arábia Saudita, tem a vitória no Azerbaijão, e depois acontece aquela queda de desempenho. Toda vez que tem a queda de desempenho nesses anos, é quando vem as atualizações. A Red Bull começa com um carro mais neutro, que é onde os pilotos, os segundos pilotos que têm um estilo de pilotagem que tem quase sempre, todo piloto vai para atacar a freada, né? Enquanto o Verstappen ele atraca a saída de curva, por isso que ele gosta do carro traseiro, ele consegue controlar e carregar mais velocidade, né? E aí a questão é, o Pérez, né, ele tem as atualizações e o Verstappen apresenta dificuldades, mas o que foi difícil para o Verstappen, ele é um gênio e consegue contornar e o Pérez não. E aí é aquele negócio, né, ele não tem confiança nenhuma no carro, e aí poucas corridas a gente viu ele andar bem, né, tipo nesse ano. Esse ano qual foram as corridas boas dele? Japão, foi muito bem, ele andou muito bem também lá na Arábia Saudita, o ritmo dele foi forte, ele terminou apenas 8 segundos no Max. Ele, por exemplo, vamos considerar Bahrein, não foi tão boa assim, ele chegou em segundo, fez o trabalho dele, mas o ritmo ficou aquém. Talvez a melhor corrida dele na Red Bull tenha sido este ano. Assim, por incrível que pareça, para mim a melhor performance dele na Red Bull tinha sido do GP do Azerbaijão. É que a gente não vai lembrar, porque o Sainz esmigalhou ele no muro. Mas assim, foi a única corrida que eu vi o Verstappen apanhar por um ritmo de corrida do companheiro, né? Porque isso nunca tinha acontecido. Eu não me lembro, talvez só na época dele de novato com o Ricardo, né? Mas assim, e a época que ele tava batendo sem parar, cometia um monte de erros, mas quase em ritmo puro, ele era sempre mais rápido que os companheiros. Ali foi o único dia que eu falei, caraca, né? Porque sempre quando o Pérez superava o Verstappen, foram poucas vezes, né? Era no detalhe, assim, um ritmo um pouquinho melhor. Tipo, quando o Verstappen esperava era 20, 30 segundos na maior parte do tempo. Aí, por exemplo, o Azerbaijão, a última vitória do Pérez foi ano passado no Azerbaijão, foi 2 segundos a vantagem, né? O Pérez ali no limite do limite, né? E ele conseguiu superar. Aquela foi a única coisa que eu vi 20 segundos à frente do Max. Aquele negócio assim, de sentir confortável no carro. Foi um fim de semana que o Max não esteve e foi um fim de semana que o Pérez conseguiu. Mas a questão é, o Pérez, depois dessa corrida, né, tipo, não apareceu mais, né? E quando apareceu, as coisas davam errado de alguma maneira, né? Tipo, na classificação dos Estados Unidos, ele caminhava para uma 5ª posição, o Russell vai lá e bate, né? Aí a gente tem, por exemplo, a classificação do Brasil, todo mundo bate, os dois saem no Q2, né? Então, assim, tudo vai dando errado e ele, obviamente, não consegue ali, por conta própria, porque não é um gênio do esporte, é um bom piloto, né? Conseguir dar a volta. Então, assim, é aquele negócio, não vale a pena insistir, porque, vamos ser sinceros, eu não acho que a Red Bull vai mudar a abordagem. Eles vão continuar apostando no Verstappen. Não está errado em fazer isso, porque mesmo que o carro seja mediano num aspecto assim de desempenho, o carro fica à mão do Verstappen, ele ganha, ele faz o que ele faz no Qatar, mas aquela questão, né? Tipo, antes da Red Bull, o Pérez tinha perdido apenas 2 batalhas para companheiros de equipe, talvez 3, se você considerar o ano de estreia contra o Kobayashi, mas aí eu não sei se a corrida que ele, tipo, se vale a corrida da Austrália que ele estreia, que ele é desclassificado por uma infração da Sauber, né? Se aqueles pontos contassem, ele não superava o Kobayashi, né? Tipo, ele fez 3 pódios numa Sauber em 2012, um deles ali, um segundo lugar, onde ele quase vence a corrida na Malásia, né? Tipo, foi a única ameaça real ao Alonso. Em 2012 ele fez aquele segundo lugar fantástico na Itália. Ele sempre foi um piloto espetacular, conservando o desgaste de pneus. Várias corridas ele levou Force India a pódio por causa dessa qualidade dele. E assim, eu acho até que um dos malefícios, né, do regulamento novo em termos de desgaste de pneus, né, que hoje está desgastando menos, é que ele perde um pouco dessa vantagem, né? Porque na época que isso era mais presente, era comum você ver o Pérez ali conseguindo fazer uma parada a menos que os outros, porque ele sabia conservar bem os pneus. Até em 2021 a gente via, fez o stint de 50 voltas lá em Portugal, ele conseguia estender, tanto é que lá na França, ele consegue fazer uma parada, né, ele estende a vida útil dos pneus até mais do que os pilotos da Mercedes. Então assim, algumas qualidades que ele tem hoje ficam mais difíceis pela natureza do carro, mas a questão é, ele é um piloto que, no final, vai depender do quanto se sente confortável, e qualquer piloto que não seja um gênio do esporte é assim. No final é isso, porque a gente já viu, por exemplo, pilotos como o Ricardo também, que já fez tanta coisa boa na Fórmula 1, ele ser atropelado pelo Norris na McLaren. A gente já viu várias vezes isso acontecer, né? Tipo, de pilotos acabarem sendo destroçados por companheiros de equipe por não se sentirem confortáveis, né?
Mas eu acho que assim, as pessoas são muito radicais. Vamos falar que o piloto não é bom por causa do que aconteceu esse ano? Vamos pensar no Massa. O Massa, em 2011, não fez pódio. O Alonso brigou pelo vice-campeonato mundial, acabou em quarto no campeonato, e o Massa não fez um pódio, ele não fez um quarto lugar. Em 2011, essa foi a temporada do Felipe Massa. O Felipe Massa é um piloto ruim por causa disso? Não é. Em 2012, chegou um ponto da temporada que o Alonso tinha cento e tantos pontos, era o líder do campeonato, e o Massa tinha 10. Ele é um piloto ruim por causa disso? Não é. Assim, é aquele negócio, você tem que ser radical demais, né, para tratar as coisas desse jeito. Podia não estar no auge, mas tratar o cara como se fosse um incompetente só por causa disso, às vezes é aquele negócio, você tá com um carro problemático e você não tem aquele algo extra, aquele algo mais que um gênio do esporte tem. E aí a gente olha, por exemplo, pro Michael Schumacher contra o Barrichello. Tem temporadas do Barrichello que, se você comparar, vão parecer essa do Pérez. Em 2001, o Barrichello não ganhou a corrida. O Schumacher, se não me engano, ganhou mais de 10, ou uma coisa assim, ou pelo menos isso, ou 9. É uma comparação ruim. O Bottas em 2018, o Bottas não é um piloto ruim, eu critico ele pra caramba, mas ele não é ruim. Ele também não ganhou corridas em 2018, terminou em quinto no campeonato, sendo que assim, o sétimo colocado para trás, no sétimo naquele ano foi o Nico Hülkenberg de Renault, a Mercedes estava 1,5 segundos mais rápido, tipo, tinha corridas que esses carros davam voltas. Não é o caso desse ano, né? Esse ano é tudo mais próximo. Então assim, é aquela história, você não pode usar, por exemplo, né, esse negócio tipo um ano ruim para definir um piloto. Vamos esquecer que o cara em 2020 ganhou corrida de Racing Point, saindo de 18º para vitória. Ele passou todo mundo até o terceiro lugar, assim, no braço. Assim, as Mercedes que embananaram na estratégia, mas ainda assim, era o único jeito de ganhar na Mercedes naquele fim de semana. E ele aproveitou a chance. Então, assim, é aquele negócio, usar a última temporada de um piloto para definir ele como, horrível e tudo isso, eu acho errado. Mas é aquele negócio, não dava para continuar, mas aí a questão é, a Red Bull vai deixar a vida do segundo piloto mais fácil? Porque o Gasly, olha a temporada que ele teve esse ano, esse fim de ano dele foi fantástico, né? Na Red Bull ele apanhou tanto quanto o Pérez, até pior para mim. Acho que o desempenho dele na Red Bull só teve uma corrida que ele acompanhou o Verstappen, que foi na Inglaterra. E ainda assim ele estava acompanhando e estava mais atrás. Então, assim, é aquele negócio, né? Tipo, a Red Bull, ela vai ter que, se quiser um segundo piloto participativo, escolher alguém que pilote de uma maneira similar ao Max. E aí, nesse caso, só vejo pilotos assim, com estilo mais parecido com o dele, o Charles Leclerc e o George Russell. De resto, todo mundo pilota de uma maneira mais tradicional, o próprio Hamilton é assim. E a gente pode pegar talvez o Alonso como um cara que poderia domar essa Red Bull. E assim, pra mim, se a Red Bull devia fazer algo pro segundo piloto, não era contratar um novato, porque a chance de queimar o Lawson é grande. Talvez ele dê certo, talvez ele queime a minha língua, mas assim, o cara não tá superando o Tsunoda. Pra mim, sabe quem eles deviam contratar? Nico Hülkenberg, porque ele é rápido de classificação, ele gosta de traseira solta. Na Force India de 2014 ele fez um baita trabalho com um carro que era bem traseiro. Pra mim é um cara que seria legal pra Red Bull pela experiência e também pelo fato de ser um piloto notavelmente rápido em volta lançada. Os dois, ele, o Hülkenberg e o Pérez, foram companheiros. 2 anos, inclusive, o Pérez superou o Hülkenberg. Mas a questão era, naqueles anos, a Force India conseguiu um carro mais estável que o de 2014. E aí também valeu muito a questão do desgaste de pneus, em que o Pérez sempre foi melhor que o Hülkenberg, né? E aí no ritmo de corrida o mexicano superava mais o alemão. Mas ainda assim, o alemão fez um baita trabalho na Force India. Então, assim, eu acredito que o Hülkenberg, ele poderia ser um bom companheiro para o Verstappen. Acho que ele faria o trabalho muito bem. E finalmente conseguiria o seu pódio, né? E assim, para mim a Fórmula 1, né, ela é um ambiente muito difícil, muito duro. E pro Pérez, assim, a carreira dele na Fórmula 1 acaba? Não acredito, né, ainda nisso. Eu acho que, por exemplo, pode haver portas abertas para ele na Alpine, pode haver na Cadillac, por vários motivos. Primeiro, é experiente, ele não é ruim. Eu acho que, sim, definir o cara pelo que foi esse ano na Red Bull é uma palhaçada. A gente pode, como eu falei aqui, o ano de 2020 foi um dos melhores pilotos da Fórmula 1. 2016 ele pilotou uma barbaridade, conseguiu pódios em Mônaco, conseguiu pódio também no Azerbaijão. Em Mônaco, inclusive, de 2016 com a Force India, o ritmo dele era tão bom que ele terminou a menos de 20 segundos do Hamilton com a Mercedes. Ele não foi ameaçado por Vettel com a Ferrari atrás. Foi uma das melhores corridas dele na Fórmula 1. Tipo, o ritmo dele era fantástico. E ainda usando pneus macios, né, contra os ultra macios que o Hamilton estava usando. Então, a questão é, e já teve corridas extraordinárias na Fórmula 1. A carreira do Pérez, ela é uma boa carreira na Fórmula 1. Não é de um campeão, não é de um piloto extremamente diferenciado, mas ele tem coisas fantásticas para apresentar na Fórmula 1. Ele tem grandes corridas, ele teve grandes apresentações. Então, assim, ele tem que se orgulhar na Fórmula 1. Eu acho que ele esperava mais da Red Bull, eu esperava também mais dele por lá, mas é aquele negócio.
negócio, né? Não aconteceu, mas eu acho que a Cadillac pode postar em alguém com experiência e com o volume de patrocínio deles, ele pode ser capaz de apresentar bons desempenhos naquele carro, e é claro, a gente tem ali a Alpine, que pelo visto o Colapinto pode ser uma opção, e aí tem também o Durham que está sendo bem pressionado, o Briatore é uma pessoa difícil, então pode ser que ele ganhe uma vaga na Alpine, nunca duvide. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.